convênio assinado pelo TRT de Mato Grosso está disponibilizando vagas de trabalho para reeducandos de unidades do sistema prisional. O convênio contou com a assinatura da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, nossa convidada de hoje. Ministra, obrigada pela sua presença aqui. Qual que é a avaliação que a senhora faz de iniciativas como essa? Eu acabei de dizer, quando eu assinei o convênio, e assinei o convênio como apoiadora deste projeto magnífico, que eu estava encantada com o que eu vi. Por quê? Porque a justiça, de um modo geral, ela não tinha por hábito se envolver em políticas públicas, em ressocialização. A justiça tinha o papel de solucionar os conflitos de interesse que estavam materializados no papel, nos autos. E é por isso que eu digo, o judiciário é aquele convidado, e se diz muito isso, o convidado de pedra, o convidado que é dito imparcial. Ele não se imiscui nos problemas que ele vai resolver. E ele deixa com que as coisas realizem-se através do papel e soluciona o papel. Por isso que se diz convidado de pedra, porque ele não manifesta qualquer posição, não tem qualquer emoção. Isto é um judiciário do passado. A partir da Constituição de 88, o judiciário tem um papel absolutamente diferente deste. O juiz tem sim de se envolver nas políticas públicas porque ele está a serviço da cidadania. Deixou de ser aquele juiz que está a serviço do conflito. Ele está para solucionar os conflitos e também até não deixar que os conflitos cheguem ao Poder Judiciário. Doutora, no entanto, iniciativas como essa, do judiciário sair do seu estrito papel de julgador, acaba gerando críticas, muitas críticas, inclusive. Como é que a senhora responde a essas críticas? Olha, estas críticas começaram a partir até dos programas que foram incentivados e foram realizados, começaram a ser realizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Quando o Conselho Nacional de Justiça começou a fazer projetos de ressocialização, projetos de políticas públicas efetivas, muita gente falou que isso não era o papel do judiciário. O judiciário tinha de se preocupar com os seus problemas. Mas quais são os problemas do judiciário? O problema do judiciário é levar à solução de conflitos e para nós termos paz social, que é o fim último do Poder Judiciário, nós temos de saber como estes conflitos são gerados, como estão sendo administrados pela sociedade e desatar esses nós, para que eles não cheguem até o Judiciário. Esta é uma visão inteiramente nova. Então, as críticas são até naturais de algumas cabeças que ainda não se modernizaram, que ainda não têm a dimensão do novo judiciário. O novo judiciário é o que nós vimos aqui, através desse convênio, onde todos estão reunidos. Eu vi aqui, por exemplo, a Defensoria Pública, a ONG, que é a Nova Chance, vi a outra ONG da Defensoria, o outro projeto da Defensoria Pública, que é o Repare, que é a criação de uma rede para, com esta rede, todos os órgãos estarem unidos na realização de um projeto. E vi a presença do Tribunal de Contas, que isso é salutar, porque como órgão que é um órgão de controle das contas do Poder Público Federal, é necessário que ele seja ouvido previamente para que nós não façamos alguma coisa que não esteja de acordo com o modelo traçado pelo Tribunal de Contas. Isto é que é fazer justiça, isto é que é ser judiciário. Doutora, falando em programas do Conselho Nacional de Justiça, nessa área de reinserção social de egressos do sistema penitenciário, o CNJ tem o programa Começar de Novo. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse programa.
Veja bem, o ministro Gilmar Mendes, quando esteve à frente do Conselho Nacional de Justiça, ele ficou preocupadíssimo com a situação carcerária brasileira. E ele encetou 2 grandes programas que hoje estão sendo mantidos pelo CNJ. O primeiro programa é o mutirão carcerário, onde nós conseguimos tirar de dentro dos presídios milhares de pessoas que estavam injustamente aprisionadas. E quem são essas pessoas que estavam aprisionadas injustamente? É o pé de chinelo, é o João Ninguém, porque quem tem bons advogados, naturalmente que não chega sequer ao presídio. E eu perguntava a um dos assessores do ministro Gilmar Mendes, que estava envolvido no mutirão carcerário, se ele tinha encontrado algum colarinho branco no mutirão carcerário. E ele disse, nunca encontrei. Realmente, isso é importante, é suprir aquela falta de recursos necessários para se ter um bom defensor. Então, ao lado disso, desenvolveu-se quase que como uma sequência, um outro programa, que é um programa que eu acho importantíssimo, que é exatamente o Começar de Novo. A observação que nós fazemos é que as pessoas, quando o Estado vem a puni-las e a partir do momento que realiza o pagamento da sua dívida para com a sociedade, eles ficam maculados pelaquela pecha de egressos. Aquele foi um ex-detento. E a partir daí a dificuldade que ele tem é muito grande. É uma pena perpétua, doutora? Praticamente é uma chaga que não se fecha. Sem contar com o esfacelamento da vida afetiva, a vida familiar. Porque alguém que está encarcerado durante muito tempo, quando ele volta, muitas vezes ele encontra uma família esfacelada, né? E aí ele precisa de um apoio psicológico, porque ele não tem mais ninguém. Os amigos fogem, a família às vezes se dissipa e ele não consegue arrumar um emprego. Qual é a única pessoa, qual é o único ponto que ele tem de apoio? O crime organizado, que faz dessas pessoas um alvo constante para que com essa fragilidade afetiva, essa fragilidade emocional, eles retornem ao crime. E isso para o Estado é absolutamente deletério. E é exatamente para romper este ciclo que nós temos estes programas e que o CNJ inseriu o programa de Começar de Novo. Nós hoje temos diversas parcerias, inclusive há poucos meses eu fui ao CREA, na reunião nacional, onde estavam todos os presidentes dos conselhos de engenharia e arquitetura reunidos para justamente assinar um convênio e cada um se responsabilizar nos seus estados para incentivar um número maior de empregos para os egressos. Nós sabemos muito bem que a população carcerária e também os egressos são pessoas que têm mão de obra desqualificada. E também sabemos que essa pseudossocialização do sistema prisional brasileiro não existe, porque nós não damos material de trabalho, de ensino para os nossos egressos. Por isso mesmo é que nós temos um grande contingente de mão de obra desqualificada. Ministra, nós aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso agradecemos a sua presença aqui com a gente, agradecemos todas essas informações e assim a gente termina o nosso programa desta semana. Para rever este ou qualquer outro dos mais de 160 programas que a gente já gravou, é só entrar na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no link Trabalho em Revista, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/TRT23oficial. Aproveite para seguir o TRT no Twitter e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.